Bom, vamos falar agora de um assunto que dominou os debates na Assembleia Legislativa, teve destaque na Câmara e nos noticiários também. A suspensão de 2 tipos de atendimento no Hospital Aldenora Bello, em São Luís. Para isso, eu converso aqui no estúdio com o vice-presidente da fundação que mantém o Hospital Aldenora Bello, Antônio Dino. Boa noite. Muito obrigada por ter vindo aqui no Jornal da Guará. Boa noite, Bianca. Eu que agradeço o espaço para falar sobre esse problema. Foi amplamente debatido durante a semana mesmo e nós já estamos trabalhando para tentar solucionar o mais rápido possível. Bom, a gente acompanhou aí durante a semana, desde a semana passada, algumas movimentações aí de tentativas para que essa situação seja revertida. Diante de reuniões lá na Assembleia Legislativa, algumas conversas com deputados, também a doação que veio de uma empresa. Quero saber, esse atendimento já foi retomado? Quando é que vai ser retomado? Tanto as cirurgias quanto os serviços de pronto atendimento que foram suspensas. Bom, Bianca, semana passada foram suspensas as cirurgias e o serviço de pronto atendimento por conta de defeito nos compressores de ar comprimido da gente, tá? Mas esse defeito, ele só antecipou um problema que já vinha se arrastando, que é um problema financeiro causado pelo déficit da tabela SUS. Então, hoje a situação do hospital realmente é crítica, é uma das piores crises que nós já passamos na história desses 60 anos de história do hospital e o que mas nós estamos trabalhando para resolver, tá? Tá bem difícil, mas eu estive em Brasília, conversei com a bancada do Federal, conversamos com os senadores, fui no Ministério da Saúde, conversamos com os deputados estaduais aqui e secretários de saúde e está havendo toda uma mobilização no sentido de resolver esse problema, mas ainda não tenho nada concreto, para falar. Não tem previsão? Não, eu não tenho nada concreto para falar. O que eu posso dizer é que realmente a gente recebeu a doação semana passada da empresa e que os motores que produzem o ar comprimido já estão sendo consertados. Infelizmente eu não tenho as peças, não tenho as peças em São Luís e a gente tem um prazo aí de 10 dias que semana que vem provavelmente a gente já reinicia as cirurgias. Mas o serviço de SPA, por conta desse déficit que eu falei, está sendo repensado. Bom, e o SUS? Não é possível, com os recursos que são enviados pelo SUS, atender essa demanda financeira do hospital? Bom, a Fundação faz o máximo possível com o mínimo de dinheiro que a gente recebe. Para ter uma ideia, a gente chega a gastar, a gente gasta 5 milhões e 600 contra um faturamento de 4 milhões e 500. Como é que a gente... Esse déficit não é novo. A tabela SUS ela não sofre grandes reajustes há mais de 10 anos, acho que desde 2009 foi o último grande reajuste que teve significativo. E a gente tenta fazer o máximo que dá com esse recurso. A gente recebe doações da comunidade, empresas parceiras, mas ajudam demais, ajudam muito mesmo, mas a gente não consegue suprir ainda. Fora isso, a Fundação ainda mantém casas de apoio, consultório móvel, então, infelizmente, falta dinheiro para tanto trabalho. Bom, eu queria falar aqui sobre as casas de apoio. Eu conheço as 2 casas de apoio que recebem adultos e crianças também. É um trabalho muito bonito, é emocionante. O senhor acabou de falar aí com relação a esses recursos que vêm do SUS. Eu gostaria de saber os recursos do Estado. Bom, o governo do Estado o atual governo fechou com a gente 3 convênios durante o período, tá? Em 2016 foi feito um convênio de 5 milhões para custeio do hospital. E eu firmei um compromisso com o governo que eu compraria um acelerador linear, que é um equipamento que está para ser instalado provavelmente em janeiro, se a gente conseguir, se não, quando a gente conseguir equacionar esses problemas que estão acontecendo agora, nós devemos inaugurar esse equipamento de radioterapia para combater uma fila que chega a 1 ano de espera para o tratamento da radioterapia. E depois disso foi feito ano passado, através do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, foi feito outro convênio de 3 milhões e cento e poucos mil reais, não me lembro precisamente os valores. Exatamente quando a gente quis parar o SPA no ano passado. Bom, terminando esse dinheiro, terminou também o fôlego, novamente terminou o fôlego da gente. Nós novamente procuramos o governo do Estado para a renovação do convênio. Foi feito um convênio de 4 milhões 350 mil reais, mais ou menos, dividido em 12 parcelas iguais sucessivas. Mas por causa de entraves burocráticos, enfim,
de situações alheias à nossa vontade, a gente só conseguiu receber desse novo convênio, desse último convênio, 2 parcelas nesse ano. Então, bom, e diante dessa problemática aí, dessa suspensão de 2 tipos de atendimento muito importantes dentro de um hospital, a gente tem ciência da importância o disso. governo tem respondido? Nós estamos em tratativa com o secretário do Estado, tivemos uma reunião na quinta-feira passada. Durante essa semana na Assembleia Legislativa tivemos outra reunião com a participação do presidente da Assembleia. E semana que vem já teremos outra, inclusive participação do Ministério Público também, nessa última reunião da terça-feira passada. Provavelmente teremos outra agora na quarta-feira. E está se desenrolando, mas a gente não tem nenhuma posição ainda concreta que possa ser dita. Está desse jeito, ainda não. E o paciente que precisa do atendimento, tanto da cirurgia oncológica, quanto do serviço de pronto atendimento, que buscar o Hospital Adenora Bello, como é que vai ficar? Bom, quanto ao serviço de pronto atendimento, a gente já comunicou à rede pública que a gente está com esse problema. Iniciou-se com o problema do ar comprimido, e aí a gente afixou na porta do serviço um comunicado dizendo que devem procurar a rede estadual e municipal. Quanto às cirurgias, as cirurgias emergenciais, nós estamos fazendo algumas e provavelmente deve restabelecer o serviço semana que vem. Mas fora isso, a gente ainda tem outro problema também que é muito grave, que é o problema da falta de medicamentos e de quimioterápicos. E esses problemas são os problemas que estão sendo tratados politicamente, vamos chamar assim, com todos os políticos que eu falei há pouco. Tratei inclusive no Ministério. A gente está procurando soluções. E estamos procurando soluções, eu quero deixar claro que nós não estamos procurando soluções agora que o problema aconteceu. A prova de que isso não é não é recente, que a gente já firmou outros convênios, porque a gente já vem procurando, já vem sofrendo esse problema, já vem enxergando que está acontecendo. É como se fosse uma bola de neve, até porque esse ano já teve uma outra paralisação no começo de atendimento do ano, em abril, né? Isso. E no final do ano passado, houve não vou dizer ameaças, mas comunicação que iriam fechar por falta de recursos. Então, esses problemas não são problemas novos. A gente não deixou para agir depois que o problema estourou. A gente vem agindo há pelo menos, chegou na mídia, pelo menos há 2 anos. Mas antes disso já se falava, porque a tabela de SUS, em 2009, quando houve reajuste, já era insuficiente. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje, que já não é suficiente para viver, tendo que pagar suas contas hoje com o salário mínimo de 2009. É a situação que eu estou vivendo. Bom, eu conversei aqui com o Antônio Dino, que é vice-presidente da fundação que mantém o Hospital Adenora Bello. Eu espero que o senhor volte aqui em outra oportunidade, trazendo boas notícias para as milhares de pessoas que precisam do hospital. Bianca, eu espero voltar aqui também com boas notícias. Eu vou voltar com boas notícias. Tem muita coisa acontecendo, mas são coisas que a gente ainda não pode falar para não criar uma expectativa e, de repente, frustrar, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós estamos trabalhando todos os dias para resolver isso. Infelizmente, não é na velocidade que eu gostaria. A gente tem ciência da importância do trabalho e da urgência do que o caso exige, mas não depende só da gente. Eu espero, eu estou torcendo por isso, assim como milhares de pessoas aqui no Maranhão. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de falar. Boa noite. Boa noite.